Você já se imaginou sozinho, cercado por feras famintas, com a morte pairando como uma sombra palpável? O que faria sua fé vacilar? Quais convicções seriam fortes o bastante para mantê-lo inabalável diante do terror iminente? Mergulhe na história de Daniel, um homem de integridade inabalável lançado às profundezas de uma cova onde leões vorazes aguardavam, mas onde uma presença divina se manifestaria de maneira extraordinária. Mas antes de começar o vídeo de hoje, já deixe o seu like aqui embaixo para ajudar o canal a crescer. E se você ainda não é inscrito, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Combinado? Então vamos lá! No auge do poder babilônico, após a queda de Jerusalém e o exílio do povo de Judá, um jovem hebreu chamado Daniel se destacou não apenas por sua linhagem nobre, mas principalmente por sua inteligência perspicaz e sua profunda devoção ao Deus de Israel. Arrebatado para servir na corte do rei Nabucodonosor, Daniel rapidamente demonstrou uma capacidade singular para interpretar sonhos misteriosos, uma dádiva que o elevou a posições de grande influência. Sua fidelidade a Deus, mesmo em um ambiente estrangeiro e permeado por idolatria, era inegociável. Ele e seus companheiros, Ananias, Mesael e Azarias, mais tarde conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram-se a profanar-se com a comida e o vinho do rei, demonstrando desde cedo que sua lealdade ao Senhor transcendia qualquer ordem terrena, como nos relata Daniel 1:8 ao 16. Com a queda da Babilônia e a ascensão do Império Medo-Persa sobre o reinado de Dário, Daniel, já um homem de idade avançada, manteve sua reputação de sabedoria e integridade. Dário, impressionado com suas qualidades excepcionais, nomeou-o como um dos 3 presidentes sobre 120 sátrapas, com a intenção de colocá-lo sobre todo o reino. Daniel 6:1-3. Esta ascensão meteórica, no entanto, despertou a inveja e a malevolência dos outros altos funcionários e sátrapas. Incapazes de encontrar qualquer falha na administração de Daniel, pois ele era fiel e nenhum erro ou corrupção se achava nele, eles perceberam que a única maneira de derrubá-lo seria através de sua inabalável devoção ao seu Deus. Daniel 6:4-5. Astutamente, esses homens conspiraram para explorar a piedade e a firmeza religiosa de Daniel. Eles se apresentaram ao rei Dario com uma proposta lisonjeira, buscando estabelecer um decreto real que, por 30 dias, proibisse qualquer pessoa de dirigir petição a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei. A pena para a desobediência seria ser lançado na cova dos leões. Lisonjeado com a ideia de ser honrado como um deus, e talvez negligenciando as verdadeiras motivações por trás da proposta, Dario assinou o decreto, selando-o com seu anel real, tornando-o irrevogável segundo a lei dos medos e persas. Daniel 6:6-9. Daniel, ciente do decreto assinado, não hesitou nenhum momento em sua prática de oração. Em vez de se esconder ou diminuir sua devoção, ele subiu ao seu quarto, onde as janelas se abriam em direção a Jerusalém, e, como de costume, ajoelhou-se 3 vezes ao dia, orando e dando graças ao seu Deus. Daniel 6:10. Essa atitude não era uma demonstração de desafio imprudente, mas uma reafirmação de sua prioridade fundamental. Sua lealdade a Deus sobrepujava qualquer edito terreno. Seu coração estava voltado para a Cidade Santa, para o templo que representava a presença do Senhor, mesmo em meio ao cativeiro. 1 Reis 8:46-49. Os conspiradores, que já estavam à espreita, encontraram Daniel orando e suplicando ao seu Deus. Imediatamente, correram ao rei e o acusaram de ter transgredido o decreto real. Dario, ao perceber o engano em que fora induzido e a verdadeira intenção por trás da lei, ficou profundamente aflito. Ele tinha grande apreço por Daniel, reconhecendo sua integridade e sabedoria. A Bíblia não detalha as conversas que se seguiram, mas podemos imaginar o rei buscando uma brecha na lei, tentando encontrar uma maneira de livrar seu servo fiel da terrível pena imposta. No entanto, a lei dos medos e persas era inflexível. Uma vez decretada e selada, não podia ser revogada nem mesmo pelo próprio rei. Daniel 6:12-15.
Com o coração pesado, Dario finalmente cedeu à pressão de seus conselheiros e ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Enquanto Daniel era levado, o rei expressou sua esperança fervorosa, proferindo palavras que ecoariam através dos séculos. O teu Deus, a quem tu continuamente serves, esse te livrará. A cova dos leões era um lugar de terror e morte certa. Imaginemos Daniel, um homem de fé e oração, sendo lançado naquele abismo escuro, o rugido faminto das ferras ecoando ao seu redor. A solidão naquele momento deve ter sido avassaladora, mas sua fé, cultivada ao longo de décadas de fidelidade, permanecia inabalável. Ele sabia em quem havia crido. 2 Timóteo 1:12. Sua confiança não estava em sua própria força ou justiça, mas na promessa e no poder do Deus vivo. Na manhã seguinte, ao raiar do dia, o rei Dario se levantou ansiosamente e correu para a cova dos leões. Sua noite fora passada em angústia e insônia, sem provar comida e sem permitir que instrumentos musicais fossem trazidos à sua presença. Daniel 6:18. Ao chegar à entrada da cova, com a voz embargada pela preocupação, clamou: Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus, a quem tu continuamente serves, livrar-te dos leões? Para o alívio e assombro do rei, uma voz respondeu da profundidade da cova. Era a voz de Daniel, firme e inalterada. Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem mal, porque fui considerado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Daniel 6:21-22. A alegria do rei foi imensa. Imediatamente, ordenou que Daniel fosse tirado da cova. E quando Daniel foi levantado, nenhum ferimento sequer foi encontrado nele, porque havia confiado em seu Deus. Daniel 6:23. Aquele homem de fé emergiu ileso de um lugar de morte certa, um testemunho vivo do poder protetor de Deus para aqueles que nele confiam. A justiça divina não tardou a se manifestar. Dario ordenou que os homens que haviam acusado Daniel fossem trazidos, juntamente com seus filhos e suas mulheres, e lançados na cova dos leões. Antes mesmo que chegassem ao fundo, os leões os agarraram e lhes despedaçaram os ossos. Daniel 6:24. Essa retribuição severa demonstra a seriedade das consequências para aqueles que tramam contra os servos de Deus e buscam perverter a justiça. Após esse evento extraordinário, o rei Dario proclamou um decreto a todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra. Paz vos seja multiplicada. Faço um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino se tema e se trema diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino nunca será destruído. O seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel 6:25-27. O testemunho da fidelidade de Daniel e do poder de seu Deus reverberou por todo o império, levando muitos a temer e reconhecer o Deus vivo. A história de Daniel na cova dos leões é rica em lições para todos nós. Em primeiro lugar, aprendemos sobre a primazia da lealdade a Deus. Daniel não vacilou em sua devoção, mesmo diante da ameaça de morte. Sua fé não era uma prática ocasional, mas um estilo de vida consistente, enraizado na oração e na gratidão. Isso nos ensina que nossa fidelidade a Deus deve ser inegociável, mesmo quando confrontados com pressões sociais, profissionais ou pessoais. Em segundo lugar, a história destaca a importância da integridade. Os inimigos de Daniel não encontraram nenhuma falha em seu caráter ou em sua administração. Sua reputação de honestidade e retidão era impecável, o que tornou sua fé o único alvo de seus ataques. Isso nos desafia a viver vidas de integridade em todas as áreas, para que nossa fé seja genuína e nosso testemunho seja poderoso. Terceiro,
vemos o poder da oração. Daniel manteve sua prática de oração mesmo sabendo das consequências. Sua comunicação constante com Deus era fonte de sua força e confiança. A resposta divina à sua oração na cova dos leões demonstra que Deus ouve e age em favor daqueles que clamam a Ele com fé. Quarto, a narrativa revela a fidelidade de Deus para com aqueles que nele confiam. Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, protegendo Daniel de um destino certo. Isso nos encoraja a confiar em Deus em todas as circunstâncias, sabendo que Ele é capaz de nos livrar de perigos visíveis e invisíveis. Finalmente, a história de Daniel na cova dos leões nos mostra que o testemunho de um servo fiel pode impactar o mundo ao seu redor. A libertação de Daniel levou o rei Dario a reconhecer e proclamar a grandeza do Deus de Israel. Nossa própria fidelidade e integridade podem ser uma luz para aqueles que não conhecem a Deus, levando-os a reconhecer seu poder e sua glória. Que a história de Daniel na cova dos leões inspire nossos corações a uma fé mais profunda e a uma devoção inabalável ao nosso Deus. Que possamos, como Daniel, priorizar nossa lealdade ao Senhor acima de todas as coisas, viver vidas de integridade e buscar a sua face em oração constante, confiando em sua fidelidade para nos livrar em meio às provações da vida. Que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos uniu como família da fé, fortaleça os seus passos e ilumine a sua jornada. Com amor fraterno, seus irmãos e irmãs em Cristo.